No nosso último encontro, nós falamos sobre o porquê Deus permite algumas perdas na nossa vida. No capítulo de hoje, nós vamos entender como é a vontade de Deus e porque muitas das vezes ela é diferente da nossa vontade. Na mensagem de hoje, nós vamos tentar compreender como entender a vontade de Deus à luz da palavra de Deus. No Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo número 22, Jesus está orando com seus discípulos no Monte Getsêmani. E ali tem um momento marcante onde ele vai orar ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Jesus, no seu lado humano, no seu lado terreno, o que ele queria naquele momento era que Deus, o Pai, retirasse dele e fizesse com que ele passasse dele esse momento doloroso, esse momento de sofrimento, esse momento de acusações, de calúnia, de perseguição que ele ia ter que passar nesse exato momento. O que Jesus enxergava era somente com os seus olhos humanos naquele momento, mas no seu lado espírito ele vai dizer: Pai, seja feita a tua vontade, mas não a minha. Entender a vontade de Deus é um dos dilemas do nosso dia a dia, das nossas vidas. Como nós vamos fazer para compreender isso? Nós vamos partir de um princípio que, para compreender isso, Jesus sempre estava em oração. É no Monte Getsêmani que ele estava orando, e na oração também do monte, na oração do Pai Nosso, ele vai nos ensinar dizendo: Pai, que a tua vontade prevaleça, seja feita nos céus, na terra, como nos céus, a tua vontade. Então nós vamos perceber que para entender a vontade de Deus, para começar a compreender a vontade de Deus, nós precisamos estar em oração. Nós precisamos buscar essa resposta em oração. Não tem como compreender de outra forma. Não tem como entender de outra forma a não ser através da oração. Jesus está em todos os seus momentos orando ao Pai, e aí o Pai vai revelar a Jesus a sua vontade. Porque nem sempre a vontade de Deus vai estar alinhada com a nossa vontade. Deus tem dois tipos de vontade. Uma é a vontade permissiva e a outra é a vontade boa de Deus. A vontade boa, perfeita e agradável de Deus. A vontade permissiva é aquela que nós tanto insistimos, que nós tanto pedimos alguma coisa, como um filho que pede ao pai: Pai, eu posso ir a determinado lugar, eu posso fazer tal coisa, e o pai, conhecendo e sabendo das dificuldades e do perigo daquele lugar, ele diz: Filho, eu acho melhor que não, para que você não sofra nenhum dano. E aquele filho então insiste tanto que o pai acaba permitindo. Mas não era a vontade do pai. E aquele filho então acaba sofrendo com as consequências, e ele volta dizendo ao pai: Pai, era melhor ter escutado o Senhor. Essa é a vontade permissiva de Deus. É quando nós insistimos em algo, pedimos tanto a Deus, mas Deus não estava de acordo, mas Ele acaba permitindo para que você, pelo processo, aprenda com o processo que não era essa a vontade dEle. Mas então tem a vontade boa e perfeita de Deus, que é quando nós alinhados, mesmo nós não entendendo, mesmo nós não compreendendo o que nós estamos passando, nós simplesmente nos rendemos à vontade de Deus e dizemos: Pai, cumpra em mim a tua vontade, porque eu sei que o Senhor tem para mim é o melhor. E quando nós passamos pelo processo doloroso, quando nós passamos pelas provações, e lá na frente nós vamos enxergar e nós vamos entender e vamos ver: sim, de fato, a vontade de Deus era a melhor para mim. Agora, depois de ter passado tudo, agora de ter passado todo o processo, agora eu consigo compreender o que Deus estava querendo. É isso que a vontade boa de Deus nos leva. Ainda que no momento você não consiga entender, e no momento a única coisa que você quer é que essa dor arranque de você, que essa dor passe logo, que essas provações passem logo. Mas calma, é um processo que você está passando. É um momento necessário que você está passando. Deus está cuidando de você. Ele está te preparando para algo maior, mas para você chegar lá, você precisa estar preparado. E essas provações que você está passando, essa dor que você está passando, ela está te preparando para aquilo que o Senhor reservou para você. Não olhe somente com os seus olhos humanos, mas abra os seus olhos espirituais e veja e tenta entender o que o Senhor está fazendo. Ele está te preparando para algo maior. E quando chegar lá na frente, você vai dizer: Pai, eu entendi o que o Senhor queria fazer.
Então você vai olhar para trás e vai ver que valeu a pena passar por todo esse processo doloroso. Talvez agora você está no meio do processo, no meio da provação, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Se acalme, é somente um momento. Esse momento está te preparando para algo maior. E quando chegar lá, você vai olhar para trás, vai olhar para o dia de hoje e vai se render a Deus e vai agradecer. E vai dizer: Pai, de fato, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Essa é a mensagem de Jesus que nós temos para o teu coração hoje. Essa foi a série Um Lugar Seguro. O propósito do nosso coração é que, através de cada mensagem, você fosse tocado e fortalecido pelo Senhor, entendendo que, independentemente dos momentos, das situações, nós temos sempre um refúgio. Nós temos sempre um lugar e uma pessoa em quem nos apoiar, em quem nos refugiar. E esse lugar é o próprio Deus. Nós esperamos que essa série tenha tocado teu coração e te abençoado de alguma forma.